seja glorificado, seja aleluia. Se daqueles permanece em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os seus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai, eu sei. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Aleluia. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. te adoramos. Tu és um Deus de promessa, Tu és um Deus de palavra. Oh, Pai, as Tuas promessas não podem falhar. Obrigado, Deus. Aleluia.
te adoramos, exaltamos, aplaudimos o teu santo nome. Tu és digno, recebe o louvor, recebe a adoração, Senhor. Aleluia, aleluia. Boa noite. A graça e a paz. Você pode estender a mão sobre o seu irmão e pode abençoar a vida dele. Diga assim: eu te abençoo no nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos vocês também nas redes sociais. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês de uma forma sobrenatural. Também abençoa quem está do seu lado aí na sua casa, quem está aí do seu lado, talvez no trabalho, até mesmo no hospital. Abençoa essa vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Glorificamos o teu santo nome. Obrigado pelas tuas promessas. Aleluia. Se fechar, Deus pode abrir em outro lugar. Se a fonte se secar, Deus faz nascer outra em qualquer lugar. Não existem muralhas, não existem barreiras que Ele não possa romper. Nada é impossível, nada é tão difícil, tudo Deus faz. Pode fazer infinitamente mais. Deus pode abrir o mar à frente pra eu passar, eu passar. Porta se fechar, Deus pode abrir em outro lugar. Se a fonte se secar, Deus faz nascer outra em qualquer lugar. Não existem muralhas, não existem barreiras que Ele não possa romper. Nada é impossível, nada é tão difícil, tudo Deus faz. Deus pode fazer infinitamente mais. Deus pode abrir o mar à frente pra eu passar. Deus pode fazer infinitamente mais. Deus pode abrir o mar à frente pra eu passar. Deus poderoso, Tu és santo, Senhor. incomparável, Tu és maravilhoso, Deus. maravilhoso. Deus poderoso, incomparável, Maravilhoso, Deus poderoso, incomparável. maravilhoso, Aleluia!
Oh, Senhor, nós cremos sim nessa verdade santa. Nós cremos no que está escrito. Ó Deus, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. E obrigado, Senhor, por estar fazendo mais e mais em nossas vidas. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir mais uma vez. Louve sempre o Senhor com as suas palmas. Adore aquele que é digno de todo louvor. Aleluia. Bem, nós queremos fazer uma oração pela sua família. Estenda as mãos em direção à sua casa neste momento. Querido Deus, nós colocamos diante do Senhor, e sabedores da verdade santa, que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Nós pedimos pela nossa casa. Nós pedimos, ó Deus, que continue cuidando, que continue transformando vidas. Que a cada dia, Senhor, a nossa família venha conhecer mais e mais do Senhor. Venha conhecer o Senhor de perto, Deus. Pai, que Tua graça se manifeste sobre o nosso lar. Nós pedimos salvação, nós pedimos também restauração. Deus, toma cada lar neste momento, toma cada família. Que haja cura, que haja libertação, que haja restauração. Pai, que o Senhor possa fazer infinitamente mais do que nós pedimos, ou até mesmo do que pensamos, Deus. Toma, Senhor, este lar, transforma, Senhor, cada família, transforma essa vida, Senhor, que está assistindo agora, transforma essa vida que está aqui nessa noite, Deus, que a cada dia eles possam Te conhecer mais e mais, e que o Senhor seja sempre glorificado, exaltado, o Teu santo nome se manifeste em nosso meio. Obrigado, Deus, porque o Senhor é digno de louvor, e nossa casa pertence ao Senhor, e um dia todos irão dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aplauda o Senhor pela tua família, aplauda o Senhor pela tua casa. Aleluia, glória a Deus. Amém. Fica à vontade, pode se sentar. Obrigado aos levitas. Já tem abraços? Oi, se tiver, vamos mandar os abraços aí. Não tem YouTube hoje? Por que será? Hoje não tem YouTube, então vamos lá. Deixa eu mandar os abraços aqui. Abraço para o Fred, para o Walter, para a Tati, Paloma, Ana Paula, o Davidson, Thaís Vitória, Miguel, Cleonice, para o Gilberto, para a Aiglis, para a Zulmira, para a Kátia Lopes, para a Michele Rodrigues, para a Yala, o Guilherme, Daiane, Júlia Souza, Nília, Daniel Andrade e Luiz Fernando. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês que está conosco nessa noite. Amém? Estão preparados para a palavra do Senhor? Glória a Deus. Bem, antes mesmo da palavra, deixa eu passar para você o número. Sempre é bom passar, apesar que não sei se hoje vai dar para passar aí para vocês. Número para se inscrever nos cultos. Hoje em Joatuba apareceu agora no culto à noite. Quantas pessoas? Umas 15, né? 15 que não se inscreveram. Ainda bem, né? Por outro lado, que alguns faltaram e esses 15 substituíram. Não tem como você participar do culto sem se inscrever, querido. Por quê? Porque aí você vai ter que esperar lá fora o culto começar para saber se tem alguma cadeira livre. A gente não pode superlotar. O edital da prefeitura é 30% da capacidade. Para você ter uma ideia, nós temos 180 membros em Joatuba, 180, 200. Desses 180, você vai fazer a conta aí, né? 18 vezes 3, meu Deus, é pouquíssimo demais. E mesmo assim, com a metragem que é colocada, dos 180 que nós temos, lá só tem 46 vagas, não é isso? 46. Aqui tem mais de 100 e só tem 30 e poucas vagas. Então vai ter um dia que você não vai se inscrever e você vai acabar perdendo a oportunidade de participar do culto, porque nós precisamos seguir o decreto, nós precisamos nos preocupar com a sua saúde, por isso todo esse distanciamento aí das cadeiras dos irmãos.
Então, fica avisado para você aí. A partir deste culto, você pode se inscrever. O último horário é no sábado, 17 horas. Então, você tem de segunda a sábado, e sábado termina as inscrições, tá? Às 17 horas. Então, o número é o 993-954591. 993-954591. Esse é o número para você se inscrever, para estar num dos nossos cultos presenciais aí. Então, fica dado o recado para a igreja, fica dado o recado para cada um de vocês que queiram participar dos cultos. Em Joatuba, ali na entrada da cidade, em frente ao estacionamento da faculdade, o culto 9 horas da manhã e 18 horas. E aqui em Francilinos, na sede, 9 horas da manhã e 20 horas, sendo que o culto das 20 horas é passado online para aqueles que não podem estar presente com a gente. Tá bom? Está avisado aí? Hoje a palavra vai ser de uma forma diferente. Quarta-feira nós tivemos o Carlinhos e o Mateus aí trazendo a palavra, e foi bênção demais, né? Só no Face nós atingimos 750 visualizações, e fora os testemunhos. Eu ainda não falei com você, Carlinhos, não falei com o Mateus, mas teve testemunho e como que valeu a palavra que o Espírito de Deus usou vocês. Abençoou muita gente, trouxe o entendimento para muitas pessoas que precisavam. É bom, né, ser usado pelo Senhor assim. E hoje vai ser de uma forma diferente também, né, porque nós vamos ministrar em dupla, isso mesmo, né, vai ser... Cadê o Daniel? Está aí o Daniel? Mas não vai ser o Daniel, só fiz isso para ele desmaiar. É o pastor Carlos, que vai estar ministrando junto aqui. Eu tenho certeza que você ficou vermelho. Não dá para te ver daqui, mas tenho certeza. Você pensou, hoje não tem como eu fugir. Mas vai ter o dia, tá? Esse dia está chegando. Você recebe? Amém, isso aí, ó, tá vendo? Recebeu, né? Então, pastor Carlos, com a vontade. Graça e paz a todos, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos que estão em casa também, em nome do Senhor Jesus. Que você possa quebrantar o seu coração nessa noite para a palavra do Senhor, porque vai transformar a nossa vida em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. A palavra de hoje tem um título, né, Darley? A Darley está por trás das câmeras ali, né? Do triunfo ao terror. Então, a palavra de hoje, esse é o título dela. Trouxeram a sua Bíblia? Glória a Deus. Nós vamos abrir em Êxodo 14, livro de Êxodo, Êxodo 14. Hoje pela manhã nós ministramos uma outra palavra aqui. Tive a oportunidade de ministrar de manhã. Pastor Carlos ministrou no culto das 18. Pastor Elisângela ministrou em Joatuba no culto das 9 horas. Êxodo 14. Nós vamos ler do verso 8 em diante. Então está bem fácil de você localizar aí. Verso 8. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando. Ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos seus cavalos, carros de guerra, cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram, onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairode e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Amém? Observe o verso 8. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando. Ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Diga vitoriosa. Diga triunfo. Olha bem, eles estavam saindo do Egito, todo mundo alegre, todo mundo festejando, vitorioso, triunfo muito grande, que maravilha. Nossa, mas estava todo mundo cantando vitória, com certeza, porque eram mais do que vitoriosos, era o Senhor que estava libertando eles da escravidão. Então eles estavam felizes, eles estavam como verdadeiros campeões, em triunfo. Mas
a gente pôde notar que algo aconteceu. Verso 10. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados. Meu Deus, como que do triunfo, como que da vitória, veio tão rápido o pavor, veio tão rápido o medo, como que de uma situação de alegria, de festa, eles se deixaram dominar tão rápido pelo medo. Nós vamos voltar lá no versículo 1 do capítulo 14, vamos ver um pouco antes aí. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Hairode, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Aleluia. E os israelitas obedeceram quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido. Ele e seus funcionários mudaram de ideia e disseram: veja só o que fizemos, deixamos que os nossos escravos israelitas fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra, o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando. E ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos seus cavalos, carros de guerra, cavaleiros, saíram atrás dos israelitas. Os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairode e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Pode fechar sua Bíblia por alguns instantes. É interessante que eles tinham um caminho até curto para ir. O caminho que eles tinham era muito mais fácil. Chegariam aonde Deus havia prometido para eles. Seria bem rápido essa viagem. Mas Deus vira e fala com Moisés: eu não quero que você vá por esse caminho, eu quero que você vá para o outro. E é interessante que o caminho que Deus escolheu era um caminho difícil. Era um caminho complicado. Que tinha o mar de um lado, montanhas do outro. Era um caminho difícil. E que, olhando humanamente, eles estavam à mercê de qualquer inimigo. E foi o que aconteceu. Faraó resolve, então, cai em si e fala: poxa, o que a gente fez? Quem agora vai fazer os tijolos para a gente? Quem vai construir aí as grandes edificações que nós temos? Vamos atrás deles. E prepara os seus melhores oficiais, prepara o seu exército, vai atrás. Se eles tivessem ido pelo caminho que estavam indo, seria muito mais fácil. Mas Deus quis prová-los. No início aqui, a gente vê que Deus queria manifestar o poder dele. O verso 4 do capítulo 14 diz: eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Ou seja, que caminho difícil era aquele? Que trajeto, o mar à frente, não tem como voltar, todo mundo vitorioso, todo mundo campeão, todo mundo em triunfo. De repente olham para trás e descobrem que Faraó vem com soldados. E aí eles que estavam com ar de campeão, passaram então a ter o semblante de medo, de pavor, de terror. Mas o Senhor tinha dito que ia dar o livramento. Nem sempre as coisas fáceis que vêm para a gente, significa que é o Senhor. E muitas vezes, algumas lutas que você está passando, é permissão de Deus, porque Deus quer manifestar a glória dele, amém? E ali eles ficaram acuados, saíram como campeões, e agora estavam com medo, se sentindo derrotados. E começaram a clamar ao Senhor, mas só que se eles só clamassem por ajuda, tudo bem. Mas eles começaram a lamentar. E é interessante que eles viram e falam para o líder deles, para Moisés: você trouxe a gente para aqui para morrer? Será que lá no Egito não tinha lugar para a gente morrer, não?
Será que lá, e olha que lá tinha muito, né? Um lugar que tinha 30% da sua terra era para cemitérios, por isso que também tem aquelas grandes pirâmides, tanta coisa lá. E na verdade, eles começaram a questionar. A gente veio para cá para morrer. Não será que morrer no meio do deserto, não seria melhor a gente morrer lá onde a gente era escravo? Clamaram ao Senhor, mas junto com o clamor, eles começaram a murmurar. Eles começaram a lamentar. Eles começaram a reclamar. E não era isso que Deus queria. As situações da nossa vida que é permissão de Deus, mas é para testar o nosso caráter, é para nos forjar, é para mostrar o que se passa no nosso coração. E muitas vezes nós não compreendemos isso. E a gente acaba murmurando, a gente acaba lamentando, e deixamos que o terror domine a nossa vida, e a gente começa a lamentar. Pela manhã eu disse que, a respeito dessa pandemia, que muita gente no início, eu ouvi muitos pregadores dizer que, isso aí é a mão de Deus, não vai pegar nenhum servo do Senhor, mas quantos servos de Deus já até partiram? Quantos pastores que já morreram com isso? Né? E as pessoas, eles interpretam muitas vezes, acham que Deus, somente quando as coisas são boas, que é permissível, que é de Deus. Mas quantas vezes Deus quer nos provar em situações? E aí a gente começa a questionar. E a gente começa a lembrar Deus como se Deus fosse esquecido, né? A gente, quando está passando por um período de desemprego, ou de enfermidade, ou de luta no casamento, a maioria dos cristãos começa a orar de uma forma que Deus parece que sofre de amnésia. Não sei se você concorda comigo, não sei se já aconteceu isso com você. Mas a maioria das pessoas, quando estão passando por aperto, elas começam a lembrar Deus. Poxa, Deus, eu sou teu servo. Por que isso está acontecendo comigo? Deus, eu estou te servindo, eu estou andando direito, eu deixei o mundão. Por que isso está acontecendo na minha família? A gente começa a tratar Deus como se Ele tivesse amnésia e se esquecesse de tudo. Porque sempre julgamos a responsabilidade. Algumas coisas que estão acontecendo conosco são atitudes nossas mesmo. Mas as que não são e são permissão de Deus, nós precisamos confiar e descansar. Deus não queria destruir o povo naquele lugar, mas Deus queria promover um tão grande livramento, que toda a terra iria falar a respeito daquele livramento, porque o Senhor iria abrir o mar. Mas eles achavam que Deus não iria fazer nada. E começaram a lembrar do passado, das coisas, a murmurar. Sabe, muitas vezes nós fazemos assim. Nós lamentamos, nós reclamamos, nós murmuramos e queremos lembrar a Deus quem que a gente é. Como se nós fôssemos alguma coisa diante dEle. Porque a gente não passa de um cisco diante do Senhor, não é? Mas quando vem a dificuldade, a gente fica lembrando aquilo que a gente já fez para Deus. Só que a gente se esquece que Deus fez muito mais por nós. Nós já até esquecemos de milagres que Deus operou na nossa vida. Mas você sabe que aquele milagre que Deus operou na sua vida, talvez há um ano atrás, há 5, há 10, há 20 anos, você sabia que aquilo está sendo para Deus, na mente de Deus, como se fosse ontem? Porque um dia para Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então tem muita coisa que está na mente do Senhor e que Ele operou na sua vida, mas para Ele é como se fosse ontem. Ele se lembra. Mas eu e você temos a tendência de esquecer e passamos a pedir por mais coisa, e quando vem a luta, aí a gente achamos que podemos julgar na cara de Deus. E ficamos lembrando, mas Senhor, estou te servindo, por que isso está acontecendo? Era mais ou menos isso que estava acontecendo com aquele povo. Ao invés de adorarem, eles que saíram marchando a marcha do triunfo, a marcha da vitória. Quando olha para trás, começa o desespero. Não é, pastor? É verdade. A pergunta para nós nessa noite é a seguinte, e eu gostaria que você até fizesse, mesmo a distância para quem está do seu lado, você fizesse essa pergunta para esse seu irmão do seu lado, dessa seguinte forma.
como você reage, qual a sua primeira atitude diante do seu problema? Você pode perguntar isso? Qual a sua primeira atitude diante do problema? Por que essa pergunta, querido? Porque eu quero deixar bem claro, eu queria que você entendesse e colocasse isso no seu coração, porque na maioria das vezes a forma com a qual a gente enfrenta o problema, a atitude com a qual a gente tem diante do problema, vai determinar o resultado. Sabia disso? É o que o pastor acabou de comentar aqui. Aquele povo havia vivido grandes vitórias, visto grandes operações de maravilhas do Senhor lá no Egito. E aquele povo, quando eles se deparam, depois de serem livres, diante do primeiro problema, qual foi a atitude? Reclamar e olhar para o passado. Isso poderia determinar para eles uma derrota. E muitas vezes é assim que nós agimos. Muitas vezes, quando o problema vem sobre nós, a nossa primeira atitude, sabe qual é? Primeiro, superdimensionar o problema, pastor. Supervalorizar o problema. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que muitas vezes, quando você discute em casa, com a sua esposa, com os seus familiares, muitas vezes, o pastor já até comentou sobre isso aqui, muitas vezes é para uma coisa boba, mas nós supervalorizamos tanto o problema, que chega até mesmo agressão, chega até mesmo agressão física, quando você vai verificar o problema era simples, mas nós supervalorizamos, nós aumentamos o problema, valorizamos demais o problema. Sabe um exemplo bíblico no contexto dessa passagem, que tem a ver com isso? Foi quando Golias foi enfrentar Israel. A Bíblia diz que por 39 dias o gigante ele afrontou Israel perguntando se tinha um homem lá para enfrentar ele. 39 dias perguntando. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel 17, versículo 11, em que quando o gigante ele afrontou todo o povo de Israel, a Bíblia diz que além do rei, todo o Israel, ouvindo aquela afronta do gigante, todos, sem exceção, tiveram medo. Todos tiveram medo. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca os nossos olhos no tamanho do problema, a gente vai sempre ter medo. Todas as vezes que você olha para o seu problema, que você põe a sua atenção no seu problema, que você medita sobre o seu problema e gasta tempo com o seu problema pensando nele, você vai ter medo de enfrentá-lo. Uma das atividades lá no meu trabalho, pastor, é trazer resolucionamento, trazer solução para problemas, né? Eu trabalho na área de qualidade e sempre aparecem, sempre surgem problemas e a gente tem que ali trazer a solução, pensar na solução. E para isso, a gente usa ferramentas para fazer ali a análise do problema. Nós chamamos de quê? De causa raiz. Qual que é a causa fundamental do problema? Tem a ver com o nosso trabalho. E aí a gente utiliza algumas ferramentas lá, de qualidade, de setor de WCM, que é de melhoria. A gente tem que trabalhar em cima disso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a causa raiz do problema. E não foi poucas vezes, pastor, que quando via esse problema para eu estar solucionando, eu falava, gente, isso aqui é impossível de solucionar. Isso aqui vai ser difícil demais. Eu pensava comigo, né? Eu olhava para aquele problema e falava, nossa, como que eu vou resolver isso? Mas no momento em que eu começava a usar as ferramentas certas, eu começava a usar o passo a passo, ali os detalhes de como resolver aquele problema, quando eu assustava, eu via que o problema já estava fácil de ser resolvido. Porque eu usei as ferramentas certas para resolver o problema. Nosso detalhe é esse, a questão para a nossa vida é essa. O que você tem usado diante do problema para resolvê-lo? Será que você tem usado as ferramentas certas? Porque muitas vezes usamos a ferramenta da murmuração, como o pastor falou, a ferramenta do medo, a ferramenta do desespero, da angústia, da supervalorização. A gente muitas vezes quer chutar o balde, quer chutar tudo por desespero, por achar que o problema é insolúvel, por achar que o problema não vai ser solucionado. Mas se a gente usar as ferramentas certas, ou seja, clamar ao Senhor, ou seja, se dobrar diante do Senhor, não diante do problema, mas diante do Senhor, e pedir a Ele ajuda, essa é a ferramenta certa. Não olhar para o problema, mas olhar para o tamanho de nosso Deus.
Aí sim nós vamos realmente vencer o problema. Foi o que Davi fez. Ele não olhou o tamanho do problema, ele olhou o tamanho de Deus. E por isso ele venceu o gigante. Se nós fizermos dessa forma, certamente nós vamos vencer todos os gigantes da nossa vida, todo o medo, e parar de ficar olhando para trás, o passado, como o pastor comentou, né? Dando desculpa para não vencer o problema. Esse é o problema. E é interessante que Davi tinha à frente dele, ele tinha o gigante, ele tinha o inimigo, que era bem grande, né? Agora, e o povo de Israel? Por que saíram com triunfo, com vitória, e de repente veio o medo, veio o pavor? Davi ainda tinha um gigante à sua frente. Agora, quando Israel saiu do Egito, eles tinham uma manifestação tão grande do poder de Deus, que à noite tinha uma coluna de fogo durante o dia e uma nuvem de dia para guiar e uma coluna de fogo à noite para guardar a vida deles. Então, olha o que tinha na frente deles. Eles andavam e aquela coluna de fogo andava com eles e ali à frente eles andando atrás. Que triunfo, hein? Uma coluna de fogo à noite, porque o deserto à noite é frio demais, né? O deserto à noite tinha coluna de fogo para aquecê-los, melhor dizendo, e a nuvem durante o dia para impedir o sol de queimá-los. Ou seja, no deserto eles estavam com a temperatura até boa então, né? Indo para o deserto, porque quando sai do Egito já pega parte ali de um deserto. E o Senhor estava protegendo eles. Então olhavam, nuvem na frente, eles seguindo aquela nuvem. De noite, coluna de fogo. Imagina uma coluna pegando fogo na sua frente. Uma coluna como essa aqui pegando fogo. Que maravilha! Eles sabiam que era o Senhor que estava protegendo eles. Eles ainda tinham essa visão. Mas foram fazer isso aqui, ó. Olharam para trás. E aí perdeu todo o valor a coluna de fogo. Perdeu todo o valor a nuvem. Porque eles ficaram com medo de homens. Quantas vezes a gente fica com medo do problema, com medo da circunstância, e a gente tira os olhos do Senhor. Não que a gente tenha que ignorar o problema e a circunstância de forma alguma, mas nós não podemos priorizar, deixar ele ser maior na nossa vida. Porque você tem uma coluna de fogo que vai com você, você tem a nuvem do Senhor que vai com você, e muitas vezes nós tiramos os nossos olhos, é por isso que ficamos aterrorizados. Nós olhamos para trás, olhamos para a circunstância, olhamos para os problemas, é onde chega a bater o desespero na nossa vida. Eu não sei o que está acontecendo com você. Talvez o seu problema seja grande, talvez a circunstância que você está vivendo seja uma circunstância difícil. Mas esse gigante que se levantou sobre a sua vida, ele vai cair. Porque na sua frente vai a glória, vai a majestade, vai o poder do Senhor. Nós não podemos ser abalados, nós não podemos ser abatidos, nós não podemos deixar o cântico de triunfo, de vitória, para vivermos aterrorizados, para vivermos com medo. Sabe o que o mundo diz quando você enfrenta problema? As pessoas falam assim, mas ele é servo de Deus, por que está acontecendo isso com ele? Ele vai na igreja, se ele vai na igreja, se ele é servo de Deus, por que ele perdeu o emprego? Se ele é servo de Deus, por que ele está passando por determinada luta? O mundo às vezes pensa assim. Não só o mundo, mas muito em nosso meio pensa dessa maneira. E a gente sempre procura uma causa, uma circunstância, procura até mesmo um pecado. Mas, e se foi permissão de Deus a luta que você está passando? Eles tinham um caminho mais fácil. Mas era permissão de Deus que estivesse ali naquele lugar. Um local fácil para o inimigo atacar. E talvez Faraó tenha pensado, mas que povo burro. Olha o caminho que eles foram, não tem saída. Não tem saída, tem o mar à frente. Faraó deve ter pensado assim, o Deus deles deve ter abandonado eles. O Deus que fez aquelas pragas aparecerem lá no Egito, deve ter se irado com eles, deve ter deixado eles. Eles são burros demais. Eles devem estar vivendo muito no erro para acontecer isso com eles. Porque quando vem uma situação difícil na nossa vida, o que o inimigo pensa é isso. O que as pessoas pensam muitas vezes é, ele fez algo que afastou a mão de Deus. Não sabe que muitas vezes aquilo que você está
passando, aquilo que você está enfrentando, é Deus provando aquilo que há no seu coração. É Deus usando você para te fortalecer, para manifestar a glória dele de uma forma tremenda. E quem foi bobo foi eles, porque continuaram perseguindo. E aí você já conhece a história. Deus fala para eles continuar marchando. Deus vira para Moisés e fala: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Eles já não estavam marchando, por que pararam? Mas pastor, tinha um mar à frente. Em nenhum momento Deus falou para parar. Deus mandou que continuasse marchando. Moisés vai lá, toca sobre as águas, o mar se divide e eles passam. E depois o inimigo, mesmo sabendo que Deus manifestou o poder, mesmo com medo, ainda entraram nas águas, enquanto o povo de Deus saiu do outro lado, e foi cantar, e foi dançar do outro lado. A Bíblia diz que Miriam juntou com as mulheres, começaram a tocar seus instrumentos, ia dançar, ia glorificar o Senhor, e todo mundo louvando. O inimigo se perdeu naquelas águas. Eu não sei o que você está enfrentando, mas uma coisa eu digo: Satanás há de beijar a lona diante dos seus pés. Você tem que olhar para aquilo que o Senhor tem preparado para você. Davi talvez não via a coluna, Davi não via a nuvem, só viu o gigante. Mas ele tinha a convicção de que o Senhor era com ele. Você precisa ter essa convicção. A gente está deixando medo e tanta angústia, tanto pavor dominar a nossa vida. Precisamos lembrar que temos o Senhor do nosso lado, que temos o Senhor pronto para nos dar a vitória. Então, diga ao povo que marche. Não pare, não desista, não se entregue, mas marche. Marchar significa lutar. Marchar significa: eu não vou desistir diante desse problema. Marchar significa: eu vou orar, eu vou clamar mais, eu vou buscar, mas eu não vou me entregar. Isso significa marchar para nós nos dias de hoje. O que você está passando na sua vida? Marche. Não lamente. Não fica comparando. Tem pessoas que comparam assim: nossa, quando eu estava no mundo, eu não passava a luta que eu estou passando agora que eu estou na presença de Deus. Meu Deus, que comparação idiota, imbecil. Porque, de repente, você nem era mais para estar vivo se o Senhor não tivesse resgatado você. A gente tenta justificar os problemas que vêm. E a única coisa que Deus quer é que eu e você venhamos olhar para Ele, que está no meio da coluna, que está no meio da nuvem. É que não venhamos tirar os nossos olhos dEle, que é maior do que qualquer coisa que possa estar vindo atrás de você. Amém? Você pode apontar o dedo para o seu irmão e dizer isso para ele? Diga: não tire os olhos do Senhor, não coloque os olhos nos problemas. Fala isso agora. Marchar, como o pastor falou, significa atitude. Né? Muitas vezes, eu estava conversando essa semana com uma pessoa e falando exatamente sobre isso, né? Essa pessoa falava que estava em oração, e eu falei: tudo bem, igual o pastor falou, amém, mas e atitude? Está faltando agora você tomar atitude. Não é só orar, né? Como o pastor falou aqui, o povo se ajoelhou diante do problema, diante do mar. E Deus falou: para que você ajoelhou? É para ficar de pé e para marchar. Não é para orar agora. Tem hora para orar, mas tem hora para agir. E essa hora agora é de agir. É para agir. E assim o povo fez, né? E alcançou a vitória. Sabe, querido, depois de que o povo passou por aquele mar vermelho ali, eles passaram por um grande deserto, como o pastor falou. E teve uma ocasião, eu até ministrei um pedaço sobre isso na semana passada, em que o povo, eles estavam ali diante de um deserto chamado Sim. E eles então estavam procurando. O Senhor tinha determinado para Moisés que em alguns pontos eles parassem para beber água. E aí eles, saindo desse deserto, eles foram para um lugar chamado Refidim, que quer dizer lugar de repouso e descanso. E aí aquele povo então, todos eles marcharam, saindo ali daquele deserto de Sim, daquele calor escaldante, indo para este lugar chamado Refidim, lugar de descanso, imaginando, tendo a certeza, a convicção que ali tinha água. Então eles foram para lá. Só que quando eles chegaram lá, estava tudo seco, não tinha água. Não tinha água. Um lugar que era para ter água, um lugar que era para descanso, não tinha água, não tinha descanso. A atitude deles foi o quê? Reclamar e murmurar e lembrar do passado. A mesma forma que o pastor mencionou aqui, de novo. Eles viram para Moisés e falaram: mas você não tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui de sede? De sede.
E Moisés, ele clama, para resumir a história, ao Senhor, o Senhor manda ele ir até a rocha, tocar sobre a rocha, e da rocha sairia água, e assim Moisés fez, e assim aconteceu. Mas Moisés, ele vira então para aquele lugar, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque o povo ali abriu a boca para contender contra Deus, e para tentar a Deus. Você já parou para pensar que muitas vezes Deus permite a aprovação sobre a nossa vida, só para ver a sua atitude diante dela? E muitas vezes a gente falha. Quando Deus quer ver em nós uma atitude certeira diante da aprovação, porque Deus na aprovação, Ele quer o quê? Nos testar. Provação quer dizer teste. Prova, estou passando por uma prova, um teste, tem que passar nessa prova, senão não vou passar de ano. É um teste de conhecimento, né? Prova é isso, querido. É Deus nos testando para nos aprovar, não é para nos reprovar. Deus não testa a gente para nos condenar, para nos reprovar. Ele quer nos testar para nos aprovar. Amém? Olha para o teu irmão do teu lado e fala para ele: Deus quer te provar para te aprovar. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Talvez você passou por provas, tomou bomba por isso, né? Mas o que você faz para aprender com essa lição? Você estuda mais, para na próxima vez fazer a prova de novo e passar. É assim, talvez você já caiu no decorrer dessa vida, talvez você já caiu muitas vezes, como eu já caí, como muitos já caíram, mas a atitude vai dizer se você vai ficar agachado, ajoelhado, prostrado, ou se você vai se erguer e vai continuar lutando em nome do Senhor dos Exércitos. É a sua atitude que determina isso. Deus, Ele espera você tomar essa atitude, ou fica de joelho ou se levanta. A decisão é sua. Se ficar de joelho, o exército vai vir e vai te matar. Mas se você se levantar, se você tiver atitude, o Senhor vai te honrar, vai honrar a sua fé, vai honrar a sua determinação nele, e você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Em todas essas situações a gente viu a mão de Deus operando. Amém? Mas agora eu quero chegar num ponto com você que vai mexer com você. Existem coisas que Deus responde. A gente sempre aprendeu isso, que Deus responde todas as orações, que Deus nos ouve. Mas e quando existem algumas situações que você não teve uma resposta de Deus ainda? Ou não teve resposta do Senhor? Como que fica? Olha, tudo que Deus faz na nossa vida é para preparar o nosso caráter, preparar o nosso coração. Aqui nós estamos falando de respostas que vieram, aqui nós estamos falando de situações em que de vencedores, eles passaram a ser temerosos, a ter medo, mas depois venceram. Mas e quando há algo na nossa vida em que o Senhor não responde? Como que fica a nossa situação? Será que viemos a este mundo para ter resposta para tudo? A Bíblia fala de um grande homem de Deus, um senhor homem de Deus, acho que um dos grandes do Senhor, que é Paulo. E há uma parte na Bíblia que fala que Paulo sofria de um espinho na carne. A Bíblia nunca revelou que seria um espinho na carne de Paulo. Mas grandes estudiosos falam que provavelmente seria uma enfermidade. A gente não sabe se realmente é isso. E Paulo chegou a orar 3 vezes pelo espinho na carne. 3 vezes. Ele fala na palavra que ele orou 3 vezes. E sabe qual foi a resposta que o Senhor deu para ele? A minha graça te basta. O meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Paulo foi curado? A Bíblia diz. Nem que sim, nem que não. Sinceramente, creio que não. Mas o Senhor disse, a minha graça, ela te basta. E é o meu poder que te aperfeiçoa na fraqueza. Você não tem que procurar entender as coisas. Você não tem que ficar tentando julgar. Deus, puxa, eu sou teu servo, por que está acontecendo? Deus, eu te sirvo, por que está acontecendo? Você não tem que também julgar passado, como fez o povo, como foi falado aqui, né? Ah, lá no Egito tinha água, agora no deserto não tem. Como falaram com Moisés, lá tinha túmulos, para que a gente vai morrer aqui? Você não tem que ficar lembrando de passado, você tem que julgar nada na cara de Deus. Você tem que deixar Deus lapidar o teu coração, o teu caráter, independente do que você está passando. É para a honra e glória do Senhor.
Deus não deixa de ser glorificado pela sua vida quando você compreende que a graça do Senhor te basta. A graça dele te basta. A graça dele é tudo que eu e você precisamos. É mais do que qualquer coisa nessa vida terrena. É mais do que qualquer coisa que você venha sonhar. A graça do Senhor nos basta. Amém? E é o poder dele que nos aperfeiçoa, que nos fortalece, que nos levanta na fraqueza. Então, ao invés de ficar se lamentando, marche. Levante e vá em frente, porque a graça do Senhor é com você. Se não tem resposta, vai na fé. Se não tem resposta, vai debaixo da graça. Se o Senhor não te respondeu a oração, se o Senhor não te falou por que isso está acontecendo na sua vida, aquela situação, vá na graça, mas vá. Porque o poder do Senhor vai aperfeiçoar você em toda dificuldade, em toda fraqueza, em toda dor, em toda luta, porque o Senhor é contigo, a graça do Senhor é com você, amém? Você recebe isso nessa noite? Você toma posse do que Deus tem para a sua vida? Então não lamente, então não murmure, não reclame, apenas marche, apenas marche. E se o mar não se abrir, anda sobre as águas, mas marche. Continue, querido, porque a graça do Senhor é com você. A graça do Senhor é com você, e quando a graça do Senhor é com você, você vai longe, você permanece firme, você continua, você dá muitos frutos, você é super usado pelo Senhor, porque é a graça dele que te fortalece. Paulo, na minha opinião particular, foi um dos maiores, podemos chamar de discípulos do Senhor, foi um dos maiores. Parte das escrituras do Novo Testamento foi cartas de Paulo, e o que ele tinha? A graça do Senhor que o capacitava a continuar. Tudo que eu e você precisamos é essa graça maravilhosa. Amém? Você pode se colocar de pé mais uma vez? Pediu o pastor Carlos fazer uma oração por você, e você vai estar buscando o renovo de Deus, você vai estar buscando, sabe, fala com Deus, Deus, eu quero olhar para a coluna de fogo, Senhor, eu quero olhar para a coluna de fogo que o Senhor coloca à noite, a nuvem que o Senhor punha de dia para me guiar, para me guardar. Não tire os olhos, querido, do Senhor. Não tire os olhos do Senhor. Não fique olhando para os problemas, não fique olhando, lamentando as coisas, não tira. O povo tirou os olhos do Senhor e olharam para Faraó. Talvez você hoje está olhando as circunstâncias, você está olhando para os problemas. Os teus olhos têm que estar principalmente no Senhor. No Senhor. Aí não tem como ter dúvida, aí não tem como criticar o Senhor, quando os teus olhos estão nele. Mas se você tirar os olhos e começar a olhar os problemas, e eles prevalecerem na sua vida, você vai começar a criticar. Você vai começar a duvidar, e não é o que Deus quer que aconteça com você. Deus quer que você confie nele. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, busca de Deus agora, fala, Senhor, a tua graça me basta, Senhor, me fortalece no que eu estou vivendo, Senhor, eu quero ser vencedor, Senhor, eu posso, Senhor, eu sei que o Senhor é comigo. Você que está aqui, você que está em casa, começa a falar com Deus neste momento, a graça do Senhor te basta, a graça do Senhor te basta. Chega de porquê, chega de tanta pergunta, busca a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, uma das maiores atitudes, conforme falamos aqui, Senhor, nessa noite, uma das piores atitudes que nós possamos ter, ó Deus, é muitas vezes não reconhecer a nossa fraqueza, não reconhecer a nossa fragilidade diante do Senhor. Pai, é por isso que o Senhor muitas vezes nos testa, Senhor, para nos ensinar que, ó Deus, uma das maiores virtudes que um homem pode ter é ter a humildade de reconhecer a sua insignificância diante do seu poder, ó Deus, diante da tua majestade, Senhor. É reconhecer, ó Deus, que Ele sozinho não pode, não vai chegar a lugar algum, ó Pai. Por isso, Senhor, que nessa noite o Senhor venha nos ensinar através deste contexto bíblico, que, ó Deus, nós não devemos, não podemos olhar para o tamanho dos nossos problemas, nós não podemos fitar os nossos olhos no tamanho do gigante, no tamanho do problema, como fizera Saul, como fizera todo o povo de Israel, e
todos por isso temeram, porque todas as vezes, ó Deus, que nós olharmos para o tamanho do nosso problema, nós sentiremos medo, nós quereremos recuar, nós vamos, ó Senhor, meu Deus, nos rebaixar. Mas se nós, Senhor, tirarmos os olhos do gigante, se nós tirarmos os olhos do passado e olharmos para o tamanho do nosso Deus, certamente o Senhor virá com provisão, o Senhor abrirá as portas para nós e nos fará mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, coloque sobre o nosso coração nessa noite convicção e fé. Coloque, Senhor, sobre a nossa mente, ó Deus, a certeza, a convicção de que o Senhor está à nossa frente, que nessa batalha nós não teremos que pelejar, essa batalha é do Senhor e o Senhor peleja por nós, o Senhor vai à nossa frente e o Senhor nos fará mais, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oh Senhor, repreenda nessa noite, ó Deus, todo poder das trevas, todo espírito do medo que, Senhor, meu Deus, tem, Senhor, afrontado essa mente e este coração, ó Pai, tem feito, conforme ministrado nessa manhã, fortalezas na mente, conforme fora falado nessa manhã pela pastora, Senhor, fortalezas na mente e no coração. Pai, repreenda agora, Senhor, destrona agora essas fortalezas que estão sobre a mente e sobre o coração de toda a vida que está aqui nessa noite, Senhor, nos ouvindo, nos vendo em nome de Jesus. E que ela possa, Senhor, ao final deste culto, sair muito melhores, muito mais convictos e transformados pelo Teu poder e pela Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. É a nossa oração, é a nossa convicção nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Confirma, Senhor, confirma a palavra do Teu servo sobre cada um, sobre aqueles também que estão nos seus lares neste momento. Meu Deus, tem tanta gente passando por luta, tem tanta gente passando por dificuldades, por enfermidades. Pai, vá ao encontro, traga cura, traga restauração, traga resposta, vitória, mas que acima de tudo, a graça do Senhor, a graça do Senhor seja manifestada, porque só a graça do Senhor nos basta, Pai. A graça do Senhor é tudo que temos, Deus. Oh, queremos estar sempre debaixo, Senhor, da Tua cobertura. Queremos estar sempre debaixo da Tua graça, Senhor. Tu és digno de todo louvor. Tu és digno de toda adoração. Aleluia, Jesus. Oh, Sinta sinfonia, noite chega. Tu és que me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar
sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Aplauda o único digno de louvor, de adoração e de glória. Aplauda a graça maravilhosa do Senhor. Dê um brado de adoração ao Senhor nessa noite. Oh, graça. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Nós já vamos encerrar. Tem abraços aí pra gente? Tá, pastor? Dessa vez é com você. Isso. Aleluia. Beatriz, Viviane Souza, Beatriz de novo, José João, Caroline, acho que é isso, né? Caroline, Bruno, Maiara Gomes, Jefferson, Wellington, Vaguim, Camila. Amém? Amém. Esse aqui embaixo também, Claudiana, Leonardo, Alexandra, Robson. Amém. É isso aí. Tem mais? Tem mais? Opa. Tem uma oração aí também. Águida, Camila, o John está mandando um abraço para o senhor Valmir, Diego Guimarães, Flávio Costa, Ana Amélia, deixa eu ver aqui se eu entendo, Meiriana, é isso? Glória a Deus. Michele da Citrolândia, Júlia Santos, Andressa Aparecida e Zaine. Amém. Amém. Nós tivemos 80 pessoas que estiveram compartilhando no Face a palavra dessa noite, o culto de hoje, mandando para alguém ouvir a palavra também. É muito importante isso, compartilhar, porque sempre tem alguém que necessita ouvir a palavra do Senhor. Amém? Bem, tem um pedido de oração aqui, eu gostaria que vocês orassem junto comigo, não só um, tem dois, mas um deles é o Paulo. Paulo novamente foi para o hospital, e nós vamos estar pedindo o Senhor pela vida dele, o Paulo da Sagrai, que todos vocês conhecem. Vamos estar clamando, pedindo o Senhor para que possa trazer a cura dessa enfermidade, que o Senhor venha restaurar a vida dele. Amém? Pai, como igreja nós oramos sobre os pedidos de oração, sobre o clamor de cada vida, cada um, Senhor, que pediu nessa noite, Pai, cada um que foi colocado diante do Senhor. Pai, nós oramos também pela vida do Paulo. Mais uma vez eu peço que manifesta a tua presença, manifesta o teu poder, seja com ele, Deus. Esteja guardando a vida do teu servo, traga a cura, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que as mãos santas e poderosas do Senhor vá ao encontro, que haja cura, que haja restauração. Nós repreendemos, ó Deus, toda enfermidade, nós repreendemos todo mal, Senhor, que tem afligido a nação. Ó Pai, nós repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor, no nome de Jesus. Deus, seja com teu servo,
cura, restaura, transforma, Pai. Nós como igreja clamamos o Senhor e cremos na resposta. Onde houver alguém enfermo neste momento, que seja tocado pelo Senhor também, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim como está tocando sobre a vida do Paulo, assim como está curando, cura, Senhor, onde houver um necessitado neste momento, onde houver, Senhor, alguém que precisa de restauração, de cura, que seja alcançado pelo Teu poder. No nome de Jesus, nós oramos, nós declaramos pela fé, Senhor, a cura, a restauração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ao Senhor seja a glória, seja o louvor. Ao Senhor seja a nossa confiança, Pai, para todo sempre. Amém, Jesus. Bem, nós vamos estar consagrando os dízimos, as ofertas. Você que trouxe, segura na sua mão. Você que pode, quer participar deste momento, faça isso agora. Querido Deus, nós consagramos os dízimos, as ofertas ao Senhor. Nós te louvamos pela tua fidelidade. Temos aprendido neste lugar que quando fazemos isso não é por obrigação. E também não fazemos isso por necessidade. Temos aprendido na tua casa a fazer por gratidão, a fazer por fé também, Senhor, porque tudo precisa de fé, porque fé é aquilo que agrada o Senhor, Pai. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é por isso, Senhor, que nós fazemos com fé e com gratidão. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor por o Senhor estar sempre nos guardando. Pai, toma, Senhor, o dízimo, a oferta de cada um. Abençoa, mesmo aquele que não pode contribuir, vá ao encontro, Senhor. Restaura a vida dele, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua bênção. Obrigado pela tua unção sobre todo o teu povo. Eu consagro também aqueles que depositaram, Senhor, da forma online, ó Deus, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja prosperando, que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que tem acreditado neste ministério, Senhor, e que tem, meu Pai, dizimado e ofertado. Nós te louvamos, ó Deus, e que possamos ser sempre gratos ao Senhor, e que possamos sempre agir pela fé. Obrigado, Deus, por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, amém, Senhor. Glória a Deus. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, fica à vontade. Antes da gente dar a bênção apostólica, agradecemos a todos vocês do Face. Aí o pessoal, infelizmente não teve o YouTube, mas o Face, o Instagram. Que Deus possa estar abençoando vocês, que a graça, a unção de Deus permaneça sobre a tua vida. E se tiver interesse de participar do culto presencial, 993-954591, de segunda a sábado até sábado às 17 horas, para você estar presente num dos nossos cultos. Deus te abençoe, foi um prazer ter estado com vocês. Amém? Glória a Deus. Bem, nós vamos dar a bênção apostólica para você, e já despedimos dos nossos